O segredo proibido de Enoque, anjos caídos e a verdade oculta. Enoque, uma figura bíblica fascinante, era como um bisavô distante para todos nós. Ele é mencionado no livro de Gênesis, capítulo 5, versículos 18 a 24. Sua vida foi marcada por uma conexão íntima e poderosa com Deus. Enoque andou com Deus, e a Bíblia nos diz algo surpreendente: ele foi levado por Deus sem ver a morte. Isso mesmo, Enoque não morreu como as outras pessoas. Mas quem eram os anjos caídos? Eles são mencionados em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 e 2. Estes anjos, chamados de filhos de Deus, olharam para as mulheres humanas e acharam-nas bonitas. Eles decidiram, então, descer à terra e se casar com elas. Isso pode parecer estranho, mas é uma história que nos ensina sobre as consequências de desobedecer a Deus. A união desses anjos com as mulheres humanas resultou em filhos gigantes chamados Nefilins, mencionados em Gênesis 6, versículo 4. Esses Nefilins eram fortes e famosos, mas essa mistura entre anjos e humanos era algo que Deus não havia planejado. Agora, você deve estar se perguntando: e o que Enoque tem a ver com tudo isso? Bem, Enoque era como um mensageiro entre Deus e esses anjos caídos. Ele foi o escolhido para levar uma mensagem importante de Deus para eles. Imagine só, Enoque tinha uma missão especial para falar com anjos. Essa história de Enoque e os anjos caídos nos ensina sobre a importância de seguir os caminhos de Deus e não se desviar deles. É uma lição sobre obedecer às regras divinas e respeitar os limites que Deus estabeleceu para nós. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar, lembre-se de deixar o like. Capítulo 2. O conhecimento proibido e as consequências. Irmãos e irmãs, agora vamos falar sobre uma parte muito intrigante da história de Enoque, o conhecimento proibido trazido pelos anjos caídos. É como aquela história de a curiosidade matou o gato, mas com um toque celestial. Vocês se lembram dos Nefilins, aqueles gigantes filhos dos anjos caídos? Pois é, os anjos não só tiveram filhos aqui na terra, mas também ensinaram aos humanos muitas coisas que Deus não queria que soubéssemos ainda. Isso é mencionado em outro livro antigo, chamado Livro de Enoque, que não está na Bíblia, mas é muito interessante. Esses anjos ensinaram os humanos a fazer coisas como espadas e joias, e até mesmo a usar maquiagem. Parece legal, né? Mas aqui está a questão. Deus tinha um plano e um tempo certo para tudo, e os anjos estavam quebrando essas regras. Imagine que você tem um irmão mais velho que te ensina a dirigir o carro da família escondido dos seus pais. Pode parecer divertido no começo, mas se você bater o carro, vai ter problemas, certo? Foi mais ou menos isso que aconteceu com a humanidade. Aprendemos coisas que não estávamos prontos para lidar, e isso causou muitos problemas. Por causa desses ensinamentos, as pessoas começaram a agir de maneiras que não agradavam a Deus. Em vez de usar o conhecimento para o bem, começaram a fazer coisas ruins, como lutar e se machucar. Deus viu tudo isso e ficou muito triste. Essa parte da história nos ensina que nem todo conhecimento é bom se não estivermos prontos para ele ou se usarmos de maneira errada. Deus quer que aprendamos e cresçamos, mas da maneira certa e no tempo certo. Então, meus irmãos e irmãs, sempre que aprenderem algo novo, pensem: estou usando esse conhecimento para fazer o bem. Lembrem-se de que Deus nos deu a capacidade de aprender, mas quer que usemos esse dom com sabedoria e amor. No próximo capítulo, vamos ver como Enoque tentou ajudar os anjos caídos e o que aconteceu depois. Continuem comigo nesta jornada fascinante e cheia de lições importantes. Capítulo 3. Enoque, o intercessor entre Deus e os anjos caídos. Irmãos e irmãs, chegamos agora a um momento crucial na nossa história, quando Enoque se torna um intercessor, ou seja, alguém que tenta ajudar os anjos caídos a se reconciliarem com Deus. É como se ele fosse um mediador tentando resolver um grande problema entre amigos. Lembrem-se de que os anjos caídos fizeram coisas que desagradaram a Deus. Como consequência, eles e seus filhos, os Nefilins, enfrentaram problemas sérios. Agora, imaginem só, esses anjos poderosos estavam em apuros e não sabiam como falar com Deus para pedir perdão. Eles estavam com medo e arrependidos. Então, eles pediram a Enoque para falar com Deus em nome deles. Enoque, que tinha um relacionamento muito próximo com Deus, aceitou essa difícil tarefa. É importante lembrar que, na Bíblia, há outros exemplos de pessoas que intercederam por outras, como Moisés, que várias vezes falou com Deus em nome do povo de Israel. Então, Enoque foi até Deus e falou pelos anjos.
Ele explicou que eles estavam arrependidos e pediu que Deus os perdoasse. No entanto, a situação era complicada. Deus tinha regras, e esses anjos as quebraram de maneira muito séria. A resposta de Deus foi firme: eles teriam que enfrentar as consequências de suas ações. Essa parte da história nos ensina sobre a importância da responsabilidade. Quando fazemos algo errado, mesmo que estejamos arrependidos, às vezes ainda temos que enfrentar as consequências. É uma lição sobre como nossas escolhas têm impacto e como é importante pensar antes de agir. Mas também aprendemos com Enoque a importância de sermos compassivos e tentarmos ajudar os outros. Enoque mostrou uma grande coragem e bondade ao tentar interceder pelos anjos, mesmo sabendo que a situação era difícil. Queridos, lembrem-se de que, como Enoque, podemos ser pessoas que ajudam a trazer paz e reconciliação, mesmo nas situações mais difíceis. No próximo capítulo, vamos explorar as visões que Enoque teve e como ele viu coisas incríveis que Deus revelou a ele. Continuem comigo nesta jornada emocionante. Capítulo 4 – As visões de Enoque e os segredos do universo. Irmãos e irmãs, agora vamos mergulhar nas incríveis visões que Enoque teve, uma parte da história que é tão maravilhosa quanto um céu estrelado numa noite clara. Enoque foi levado em uma jornada espiritual onde Deus mostrou a ele os segredos do universo. Depois de Enoque tentar ajudar os anjos caídos, Deus decidiu mostrar a ele coisas que poucas pessoas já viram. Enoque teve a chance de ver como o céu e a terra funcionam. É como se ele tivesse recebido um passe VIP para os bastidores da criação. Nessas visões, Enoque viu os anjos trabalhando. Ele viu como o vento é criado, como as estrelas são colocadas no céu e até como a chuva cai. É como se ele tivesse visto um grande relógio com todas as suas engrenagens trabalhando juntas, só que esse relógio era todo o universo. Deus mostrou a Enoque também o que acontece com as almas depois que as pessoas morrem, e como elas são julgadas. Enoque viu lugares de alegria e paz para aqueles que seguiram Deus, mas também viu lugares de tristeza e dor para aqueles que se afastaram dele. Essas visões ensinam a Enoque, e a nós também, sobre como cada coisa no mundo tem um propósito e um lugar. Mostra que Deus está cuidando de tudo, até mesmo das pequenas coisas que nem sempre notamos. Além disso, aprendemos que nossas ações aqui na Terra têm consequências não só agora, mas também depois que partimos deste mundo. É uma lição importante sobre viver uma vida que agrade a Deus, cuidando uns dos outros e do mundo ao nosso redor. Então, meus irmãos e irmãs, sempre que olharem para o céu ou sentirem o vento no rosto, lembrem-se das visões de Enoque e de como tudo isso faz parte do maravilhoso plano de Deus. No próximo capítulo, vamos descobrir mais sobre o destino dos Nefilins e o grande dilúvio. Fiquem comigo nesta viagem emocionante pelas histórias de Enoque. Capítulo 5 – O destino dos Nefilins e o grande dilúvio. Meus irmãos e irmãs, agora vamos falar sobre um momento muito importante na história de Enoque, o destino dos Nefilins e a chegada do grande dilúvio. Esta parte da história é como uma grande tempestade que muda tudo. Os Nefilins, filhos dos anjos caídos com as mulheres humanas, estavam causando muitos problemas na Terra. Eles eram muito fortes e estavam usando seu poder de maneiras ruins, causando dor e sofrimento para as pessoas. Deus viu tudo isso e sabia que precisava fazer algo para ajudar seus filhos, as pessoas na Terra. Foi então que Deus decidiu enviar o grande dilúvio, uma enorme enchente que cobriria a Terra inteira com água. Este evento é mencionado em Gênesis, capítulo 7. O objetivo do dilúvio era limpar a terra de toda a maldade e dar um novo começo para as pessoas. Mas Deus não esqueceu de Noé, um homem bom que sempre seguiu seus caminhos. Deus instruiu Noé a construir uma arca, um grande barco, para salvar sua família e 2 de cada tipo de animal. É como se Noé tivesse construído um enorme abrigo para proteger a vida na terra. Quando as águas do dilúvio baixaram, Noé, sua família e os animais saíram da arca para um mundo novo e limpo. Deus prometeu a Noé que nunca mais destruiria a terra com uma enchente e deu o arco-íris como sinal dessa promessa. Esta parte da história nos ensina sobre a importância de fazer escolhas boas e viver de maneira justa. Mesmo quando tudo ao redor parece ruim, se nos mantivermos fiéis a Deus e fizermos o bem, Ele nos guiará e protegerá. Então, meus irmãos e irmãs, sempre que virem um arco-íris, lembrem-se da promessa de Deus e de como Ele cuida de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. No próximo capítulo, vamos descobrir mais sobre o legado de Enoque e como sua história continua nos inspirando. Sigam comigo nesta jornada cheia de descobertas e lições valiosas. Capítulo 6 – O legado de Enoque e a ascensão ao divino. Irmãos e irmãs,
Chegamos agora a um dos momentos mais misteriosos e inspiradores da nossa história, o legado de Enoque e sua ascensão ao divino. Esta parte é como o final de um filme incrível, cheio de mistério e maravilha. Lembram-se de que Enoque andava com Deus? Isso é mencionado em Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Ele tinha um relacionamento muito especial com Deus, diferente de qualquer outra pessoa. Por causa dessa relação única, algo extraordinário aconteceu a Enoque. Ele foi levado ao céu sem morrer. A Bíblia não entra em muitos detalhes sobre como isso aconteceu, mas nos diz que Enoque foi levado por Deus. Isso significa que Enoque foi tão fiel e tão próximo de Deus, que Deus o trouxe para o céu para ficar com ele. É como se Enoque tivesse sido escolhido para mostrar a todos nós o quão importante é ter uma relação próxima com Deus. O legado de Enoque nos ensina muitas coisas. Uma delas é que viver uma vida de fé e obediência a Deus pode nos levar a lugares incríveis, talvez não literalmente ao céu como Enoque, mas para uma vida cheia de paz e alegria. A história de Enoque nos inspira a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, sabendo que Ele sempre está conosco, nos guiando e nos amando. Outra lição importante é que, mesmo que não entendamos tudo o que Deus faz, como no caso da ascensão misteriosa de Enoque, podemos confiar que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Enoque confiou em Deus completamente, e nós também podemos fazer o mesmo. Então, meus irmãos e irmãs, lembrem-se da história de Enoque quando buscarem a Deus em suas vidas. Sejam como Enoque, fiéis e obedientes, e Deus fará coisas incríveis em suas vidas também. No próximo capítulo, vamos explorar as mensagens que Enoque deixou para os vigilantes e o que podemos aprender com elas. Continuem nesta jornada emocionante comigo. Capítulo 7. Enoque e a mensagem aos vigilantes, o final da jornada. Irmãos e irmãs, agora chegamos ao final da nossa jornada com Enoque. Este último capítulo é sobre a mensagem que ele deixou para os vigilantes e o que nós, hoje, podemos aprender com isso. Depois de todas as suas visões e experiências, Enoque teve a tarefa de levar uma mensagem de Deus aos vigilantes, aqueles anjos que desobedeceram. Enoque teve que dizer a eles que não haveria perdão por suas ações e que eles enfrentariam as consequências. Foi uma mensagem difícil de entregar, mas Enoque obedeceu a Deus. Essa parte da história de Enoque nos mostra a importância de sermos mensageiros da verdade, mesmo quando é difícil. Às vezes, temos que dizer coisas que as pessoas podem não querer ouvir, mas que são necessárias para o seu bem. Como Enoque, devemos ser corajosos e fiéis, levando a verdade de Deus a todos, mesmo quando é desafiador. Outra lição que podemos tirar da mensagem de Enoque aos vigilantes é sobre responsabilidade. Os vigilantes tiveram que enfrentar as consequências de suas ações, assim como nós temos que enfrentar as consequências das nossas escolhas. Isso nos ensina a pensar cuidadosamente antes de agir e a sempre buscar o que é certo aos olhos de Deus. Por fim, a história de Enoque termina, mas seu legado continua. Ele nos ensina a viver uma vida de fé, obediência e coragem. Enoque nos inspira a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e a sermos mensageiros da verdade dele em nosso mundo. Então, meus irmãos e irmãs, enquanto terminamos nossa jornada com Enoque, lembrem-se de levar consigo as lições que ele nos ensinou. Sejamos como Enoque, vivendo uma vida que agrada a Deus e sendo luz em um mundo que muitas vezes pode parecer escuro. Ficamos por aqui hoje, espero que você tenha gostado. E se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar o like e comentar. Vou deixar na descrição o link para você conhecer o livro, O Apocalipse para Todos. Esta obra está muito bem avaliada na Amazon, vale a pena conhecer. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção do canal. Fique comigo para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos bíblicos. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro.